Aqui fala a professora Loíse Pedrosa Salles. E a professora Nailê Damé Teixeira, do Departamento de Odontologia e do Programa de Pós-Graduação em Odontologia da UNB. Este é o episódio 4 do podcast do Journal Club e Progress Report, onde estamos discutindo temas sobre o impacto da Covid-19 na odontologia. O Journal Club é uma atividade voluntária e extracurricular do curso de odontologia da UNB, onde temos um momento de discussão científica. Devido à pandemia do coronavírus e interrupção das atividades presenciais na universidade, o Journal Club vem sendo realizado em videoconferências. É mais uma forma de interação entre a universidade pública e a comunidade. No podcast de hoje, iremos entrevistar Henrique Tostes. Henrique é engenheiro de produção formado pela Universidade Federal de São Carlos e o mestrando Vitor Ramagem, do curso de pós-graduação em odontologia da Universidade de Brasília. Ambos têm trabalhado com tecnologias inovadoras e planejamento digital em odontologia. Henrique, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. A primeira pergunta é inspirada por várias curiosidades. Como foi esse caminho de planejamento digital em odontologia, na visão do engenheiro de produção? Quando essa possibilidade iniciou, existe um marco? Boa tarde, professora Loíse. Boa tarde, professora Nailê. Boa tarde, Vitor. Primeiro, muito obrigado pelo convite de participar desse podcast. Gostaria também de parabenizá-las pelo projeto, um podcast super interessante, com um tema super pertinente. E respondendo a sua primeira pergunta, eu acho que eu posso falar um pouco da minha história como um designer ou um técnico, um engenheiro de produção que entrou no mundo da odontologia digital há praticamente 6 anos. Então, sim, existem tecnologias, existem softwares, existem equipamentos e a odontologia digital e principalmente o planejamento virtual em si, ele requer alguns aprendizados que têm que ser feitos gradativamente. Então, quando se pensa normalmente em planejamento digital, nós somos remetidos diretamente a software. As pessoas pensam em como manipular softwares. E nós sabemos que a grande verdade não é. O planejamento digital não é só software, envolve muitas outras coisas. Então eu comecei a aprender software, sistemas CAD/CAM desde a minha formação na graduação como engenheiro de produção e trabalho com CAD/CAM propriamente dito desde 2005. E de lá para cá tenho tido vários contatos com diferentes softwares, diferentes tecnologias, fresadoras, scanners e a curva de aprendizado ela não é tão simples. E eu trouxe esse conhecimento como engenheiro de produção para odontologia propriamente dita em 2014. Em 2014 que eu comecei a aplicar esses conceitos no CAD/CAM para odontologia. Existem softwares gratuitos, existem softwares pagos, existem equipamentos mais caros, mais baratos. E eu vejo que para você hoje fazer um planejamento digital, você tem que sim dominar softwares, porque dependendo da especialidade você tem diferentes softwares que você pode utilizar. Dependendo da especialidade você tem diferentes equipamentos como fresadoras e scanners que você pode utilizar, assim como impressoras 3D. Então eu falo que o meu marco como designer 3D, que eu acho que é a nova profissão da odontologia, o meu marco foi em 2014, quando eu comecei a aplicar esses conhecimentos na cirurgia ortognática. Foi onde eu comecei a estudar odontologia, até então eu não sabia sobre odontologia. Comecei a estudar anatomia, estudar os termos técnicos e entrar de cabeça nesse mundo da odontologia digital. Então, o meu marco como engenheiro formado que sou e bioengenheiro, como especialização, esse marco aconteceu na odontologia em 2014. Henrique, reconheço você como um pioneiro na área. Bom, quais especialidades que mais procuram o planejamento digital? Como ficou esse fluxo de planejamento durante a pandemia de Covid-19? Bem, em relação às especialidades, eu vejo que tanto a prótese quanto o implante, elas foram, que elas caminham juntas, elas foram pioneiras nesse sentido.
Os sistemas CAD/CAM que surgiram aí na década de 80, praticamente, com a Dentsply Sirona, foram, né, a empresa foi a pioneira. Assim, hoje a especialidade prótese implante, para mim, é a que mais utiliza as tecnologias, os softwares, os equipamentos, do ponto de vista de conseguir um bom posicionamento tridimensional do implante, de conseguir uma estética, uma estabilidade oclusal satisfatória, utilizando tecnologias, né? Então, aqui na Trion hoje, por exemplo, essa é uma das especialidades que mais nos procura, principalmente o implante, com as cirurgias guiadas para implante. Mas também tem o pessoal da bucomaxilo, né? Os cirurgiões bucomaxilo utilizam demais os recursos digitais para fazer os planejamentos, as análises tridimensionais no dia a dia dos planejamentos para a cirurgia ortognática, né? Então, se eu tivesse que eleger, né, as especialidades como uma prioridade de especialidades hoje que utilizam o planejamento digital, seria primeiro prótese e implante, segundo a cirurgia ortognática, terceiro, também não mais importante, a pério, porque hoje já existem recursos para você fazer uma cirurgia de aumento de coroa clínica, por exemplo, para a periodontia de forma digital. E claro, a ortodontia dentro do mundo dos alinhadores, das guias de colagem direta de brackets e assim por diante. Então, são essas as especialidades hoje, assim, vem aumentando cada vez mais a procura pelo fluxo digital, mas eu vejo que a prótese e implante foram realmente a pioneira e o nosso dia a dia hoje o maior fluxo é dessas especialidades e também do pessoal da cirurgia ortognática. E em relação ao fluxo de trabalho, né, de planejamento digital, eu falo trabalho porque o nosso dia a dia é o planejamento, é receber arquivos tridimensionais, receber tomografia, receber escaneamento, trabalhar com todos esses arquivos nos softwares. Então, se o fluxo, na verdade, eu não vou dizer que aumentou, ele diminuiu, porque o dentista ele passou a atender 2 pacientes por dia. Então, a nossa clientela, né, os nossos dentistas, eles deixaram de atender mais pacientes ao longo do dia. Mas uma coisa muito interessante que eu percebi durante esse momento que nós estamos passando foi que os dentistas que antes eram mais analógicos e tinham aversão a um EAD ou aversão a utilizar um computador para fazer um Zoom, para fazer um Skype ou qualquer software de comunicação à distância, eles passaram a utilizar, foram forçados, na verdade, a utilizar. Então, para nós, como Centro de Planejamento 3D, está sendo muito bom, muito importante, porque os clientes que tinham resistência a utilizar essas tecnologias estão sendo forçados a utilizar e está sendo muito bom. Eles estão vendo que eles não precisam se deslocar para vir até a Trion, fazer um planejamento pessoalmente, né? Eles podem gastar 15 minutos, 20 minutos do seu tempo fazendo um planejamento à distância. Então, para a gente está sendo muito, muito interessante toda essa experiência que nós estamos passando. Henrique, nós discutimos em uma das videoconferências do Journal sobre dados apresentados de uma reportagem do New York Times, que classificou os dentistas como os profissionais com risco altíssimo de contaminação, devido à nossa proximidade física com os pacientes e exposição também a diversas doenças através da saliva. Então, nós temos um risco de contaminação por SARS-CoV-2 altíssimo devido aos aerosóis produzidos durante o procedimento e propriamente pelo contato da saliva. Você poderia comentar conosco sobre se esses aspiradores para aerossóis podem ser facilmente encontrados? E apesar assim, do dentista ele já ter o uso do EPI como rotina no seu consultório, nós vamos precisar fazer algumas adaptações, né? Então, por exemplo, o uso do face shield ou o escudo facial. E nós sabemos que você desenvolveu um dispositivo super interessante e mais confortável para o uso desse escudo facial. Você poderia também comentar conosco como que é esse dispositivo e como que os dentistas em geral podem ter acesso ao mesmo? Sim, Nailê, com certeza. Em relação aos aspiradores, né, de aerossol, de março para cá, a gente tem visto algumas soluções aparecerem, não só do ponto de vista das partículas que estão em suspensão, mas dispositivos pensando na biossegurança como um todo no dia a dia dos consultórios, dos laboratórios e assim por diante.
O aspirador não é nenhuma novidade, o aspirador de aerossol, ele sim é muito importante para ajudar nessas partículas que estão em suspensão, né, na captação dessas partículas. E ele, assim, já foi concebido por uma empresa na Europa há um bom tempo, e essa empresa ficou conhecida por conta da pandemia. Ela já fabricava esse dispositivo lá na Europa, né? Então, de março para cá, começou a surgir alguns modelos de aspiradores aqui no Brasil, sejam produtos muito similares ao que essa empresa inovadora desenvolveu lá na Europa, seja coisas novas aqui no Brasil. A partir do momento, eu falo que a partir do momento que você tem acesso a um software de planejamento 3D, se você tiver curiosidade e habilidade para manipular o software, você consegue projetar qualquer coisa, e inclusive um aspirador de aerossol. Aqui na Trion não podia ser diferente, né? A Trion é uma health tech que pensa, né, diariamente em inovação, em tecnologia para a área da saúde, e vendo tudo isso acontecer, nós desenvolvemos então o aspirador da Trion, que chama-se Trion Wind. E eu vejo que nós fizemos todo o desenvolvimento, fizemos os testes, né, em loco, né, nos consultórios, e fizemos também uma filmagem de um procedimento odontológico, uma consulta utilizando aspirador e não utilizando aspirador. Né? Por quê? Como é um produto, uma solução, digamos assim, praticamente nova, não existe ainda muitos trabalhos científicos que comprovem a eficiência desse dispositivo do ponto de vista de captação dessas partículas, né, e da biossegurança. Então a gente teve que fazer alguns testes em loco para poder comprovar e validar que de fato com esse dispositivo é melhor você fazer o atendimento com ele do que sem ele. Né? Então nós fizemos toda uma filmagem e pudemos comprovar que realmente existe essa redução de partículas em suspensão. Então hoje ele é facilmente encontrado. Aqui na Trion nós disponibilizamos esse dispositivo. É um projeto nosso da Trion, né? Então nós estamos comercializando por um preço super justo para poder atender o máximo de dentistas possível aqui na nossa região, né? No Brasil. Então, respondendo a sua pergunta, né, sobre os aspiradores, sim, hoje ele é facilmente encontrado. Quem tiver interesse pode entrar no site da Trion que vai ter todas as informações lá, que é trion3d.com.br. E respondendo a sua segunda pergunta em relação ao Face Shield, que realmente é mais uma solução, é mais um dispositivo contra aí o contato, né, e a possível contaminação com salivas e outras formas de contaminação. Existem vários tipos de Face Shield, né? E o Clip Shield foi uma ideia, mais uma vez, uma ideia desenvolvida aqui na Trion, uma inovação que surgiu em consequência de uma necessidade, né? Porque a minha esposa é dentista e ela foi convocada para a linha de frente, né, aqui em Brasília, para os atendimentos, e eu fiquei muito preocupado em relação à falta de EPIs, né, nos locais de atendimento. Então, surgiu a solução de um clip, né, que você pode imprimir em impressoras 3D, e esse clipe ele é acoplado nos óculos, em qualquer óculos de segurança. Nesse clipe você ainda fixa uma folha de acetato de 0,5 milímetro, que é a recomendada pela Anvisa, que faz essa função de escudo, né? Então é um dispositivo super leve, super confortável de ser usado, né? Existem alguns face shields que você prende na testa ou na têmpora, até mesmo atrás da orelha, e acaba gerando um desconforto durante a utilização, né? Esse foi uma ideia, uma inovação super diferenciada, porque gera conforto e você pode aí passar o dia todo utilizando esse Clip Shield. Então, quem tiver também interesse, esse Clip Shield está lá, né, no nosso site. Existe um site também que é o covid19.trion3d.com.br, que tem todas as informações sobre esse Clip Shield. E um detalhe importante, professora Nailê, esse projeto do Clip Shield, foi um projeto que nós doamos para a sociedade, né? Então, você pode entrar nesse site que eu acabei de falar e fazer o download do arquivo 3D desses clips. Então, se você tem impressora 3D, você pode imprimir na sua casa esses clipes e acoplá-los no óculos de segurança, tá ok? É mais uma solução que a gente acabou disponibilizando para os dentistas para aumentar ainda mais a biossegurança. Vitor, obrigada por aceitar nosso convite. Nós estamos vivendo um momento histórico com essa pandemia.
em que, como muito bem apresentado pela professora Nailê, os cirurgiões dentistas estão classificados no topo do grupo de risco para a Covid-19. Nesse cenário, como está ocorrendo o atendimento odontológico na clínica de vocês? Na sua opinião, como o planejamento digital está colaborando nessa nova realidade? E, na sua opinião, como nova geração de cirurgiões dentistas, o planejamento digital em odontologia chegou para ficar? Olá, professora Luíse, professora Nailê, Henrique, olá a todos os ouvintes. Bem, acredito que nós estamos vivendo uma época de transformação forçada. Nós teremos várias novas preocupações, novas tendências surgindo dessa época toda. Acredito que a biossegurança está como uma das principais, discussões na nossa área da odontologia, por exemplo, que está influenciando o atendimento. O que acontece? Na época dos anos 80, por exemplo, até os anos 80, as pessoas não tinham a mesma preocupação dentro da odontologia com a biossegurança que nós temos hoje, lógico. Mas foi com o advento da AIDS que começaram a se preocupar com sangue, com a contaminação pelo sangue do paciente. E com isso, padronizaram o uso de luvas, máscaras e toucas e óculos de proteção nos atendimentos. Agora, com o Covid-19, o que nós estamos vendo? Estamos começando a criar uma maior preocupação com a saliva, com a contaminação pela saliva. Nós já sabíamos sim de todo o potencial de contaminação pela saliva, mas agora nós estamos discutindo bastante o aerossol. Como é que o aerossol no ambiente do consultório pode ser um contaminante? E com isso, acredito que vieram, na maioria das clínicas, na nossa também, mudanças no atendimento, como por exemplo, procurar uma menor produção de aerosol possível, reduzindo o uso de caneta de alta rotação quando possível, utilizando instrumentação manual para remoção de tecido cariado e também atendendo de janelas abertas. Fora isso também, o paciente saiu do consultório, higienização completa de todas as superfícies que o paciente tocou, então próximas ali à área de produção de aerossol. Sempre que o paciente entrar no consultório, antes ele já coloca propé e gorro e, invariavelmente, se acompanhante ao paciente faz um bochecho para reduzir carga viral na saliva. Então, acredito que várias dessas mudanças serão adotadas no final dessa época, conforme foi adotada, por exemplo, na AIDS, quando você tinha uma crise, mas assim, uma maior preocupação com a AIDS dos anos 80, quando não se sabia ainda muito sobre a doença, e que mesmo assim, hoje em dia, a gente sabendo muito mais, as mudanças que a situação da época levaram para a odontologia, hoje em dia são mantidas. Com relação ao fluxo digital colaborando com a nossa realidade, ele tem algumas vantagens frente ao fluxo analógico, quando eu vou analisar, por exemplo, a infecção cruzada entre consultórios e laboratórios. Por quê? Tem várias pesquisas mostrando, várias revisões mostrando que tanto os consultórios quanto os laboratórios não seguem todas as regras de biossegurança para lidar com a moldagem, por exemplo. Não só a moldagem, mas também o que vai ser instalado no paciente. Mas já sabe-se que a moldagem ela tem que ser feita uma desinfecção antes de vazar o gesso. No entanto, muitos colegas e muitos laboratórios não realizam essa desinfecção. Com isso, eu tenho uma maior carga bacteriana e viral em movimento entre o consultório e o laboratório, possibilitando uma maior infecção cruzada. No digital, nós reduzimos bastante a quantidade de moldagens, porque eu posso fazer o envio do arquivo digital do escaneamento para o meu laboratório, e o laboratório ou o Planning Center também podem me enviar esse arquivo para eu fabricar na minha clínica, ou então já me enviar fabricado com uma menor manipulação de mãos humanas desse trabalho. Então, com isso, imagino que o digital possa contribuir para uma maior rapidez dos trabalhos e também uma menor infecção cruzada. Também, por exemplo, no contexto da nossa clínica, nós temos todos os equipamentos reunidos, nós conseguimos, num período de uma manhã, então de uma tarde, realizar assim, a maioria dos trabalhos protéticos no paciente, que é lógico, casos que não sejam grandes, mas nós conseguimos a resolução total desses casos. E se o fluxo digital veio para ficar,
Eu acho que o fluxo digital já é uma realidade. Quem às vezes não usa ele diretamente, usa indiretamente, porque vários laboratórios estão adotando fluxo digital por uma economia de tempo em algumas fases. Então, por exemplo, uma coroa metalo-cerâmica, muitos laboratórios realizam a digitalização das moldagens e fazem o coping metálico numa resina em impressora 3D, numa resina calcinável, para aí depois juntar vários desses copings que conseguem ser feitos em uma leva só, né, da impressão 3D e fundir. E com isso eu reduzo muito o meu tempo, né, de confecção de uma coroa metalo-cerâmica, por exemplo. E muitos dentistas não sabem, mas usam esse fluxo indiretamente. Eu acredito que durante essa quarentena nós tivemos um processo de digitalização de várias áreas, né? Então você teve muita live de Instagram, muitas conversas, reuniões, teleconsultas via Zoom. E às vezes o dentista que não estava ambientado com todo esse mundo digital, não só da prática, mas também de comunicação, agora ele se viu forçado a entrar. Então eu imagino que isso sirva como uma porta de entrada para o dentista começar a considerar a digitalização na prática do dia a dia. Além disso, por exemplo, um fluxo digital, eu consigo ter várias... Ele não substitui simplesmente uma moldagem, por exemplo. Eu consigo ter várias funções a mais com ele. E com base o tempo vai passando, com as mesmas máquinas e atualização de softwares, essas atualizações vão sendo agregadas. Então é muito interessante você pensar que você está adotando uma tecnologia agora que está em evolução e no ano que vem eu já vou estar com novas funções para trabalhar com ela. Vitor, você teve a oportunidade de aprender sobre ferramentas digitais na odontologia desde cedo e tem associado ou agregado, como você falou, essas ferramentas às moldagens tradicionais para diversos fins. E será que nós vamos substituir o uso de materiais de moldagem, em especial o alginato, em algum momento? Há divergências quanto à forma de descontaminação do alginato, e, aliás, nós nem sabemos como que o vírus se comportaria nesse material. E a minha preocupação é sobre a dificuldade de manter a cadeia acética, como você muito bem comentou, né? Para evitar essa transmissibilidade do SARS-CoV-2 para o dentista e para o laboratório de prótese. Bem, professora, acredito que essa questão de eu substituir uma moldagem convencional pelo digital é um desejo de muitas pessoas. Os usuários que têm o scanner na clínica, com certeza, a grande maioria já fazem isso, trabalhando num fluxo digital completo. No entanto, nós temos que pensar isso com uma cautela, porque hoje em dia nós ainda temos talvez a maior dificuldade desse fluxo digital é como eu vou digitalizar meu paciente. Porque o scanner ele tem um custo considerável. Eu consigo contornar esses custos fazendo, por exemplo, um aluguel do scanner ou então contratando uma empresa para vir até o meu consultório, escanear, combinar os horários, né? Só que quando eu vou pensar, por exemplo, uma moldagem digital frente a uma convencional, nós já temos extensas revisões de literatura e já tem um tempo, não é? Que se sabe que o escaneamento, ele, frente a uma moldagem convencional, ele tem um tempo igual ou menor. E além disso, às vezes eu consigo ter um tempo bem menor, porque eu não preciso de um trabalho físico na minha mão, como eu preciso, por exemplo, com uma moldagem convencional, para realizar um trabalho tipo uma coroa, ou uma restauração indireta no geral, ou então uma placa mio-relaxante. Com isso encurta bastante o meu tempo de trabalho. Além disso, a precisão ela é igual ou maior que um trabalho convencional. Temos vários tipos de scanner, vários tipos de escaneamento e também as variáveis para esse escaneamento ocorrer, que podem causar alguma distorção. No entanto, elas são menores que uma moldagem convencional. E na moldagem convencional, nós ainda temos essa questão que nós temos que fazer a desinfecção do meu molde. Então, essa desinfecção, ela pode sim levar a uma distorção do meu modelo, fora que o tempo que eu vou esperar para vazar o gesso também pode levar a uma distorção do material de moldagem, consequentemente do meu trabalho final. Então eu imagino que sim, é do interesse de muitas pessoas terem no dia a dia um fluxo digital com escaneamento digital para terem trabalhos melhores e
Com isso vão vir várias vantagens, conforto para o paciente e agora no contexto do coronavírus também uma melhor biossegurança. Nós temos ainda que investigar um pouco como é feita a desinfecção dos scanners. Apesar de eu ter menos pontos, né, do meu fluxo de trabalho de contaminação e a possibilidade de eu enviar arquivos também levar a uma diminuição da infecção cruzada, ainda são poucos trabalhos que abordam a desinfecção do scanner, apesar de que são bem promissores. Nós temos uma suíte de produtos e, lógico, tem também esterilização que ajudam nessa desinfecção. No entanto, ainda precisamos ver, por exemplo, como é que essa desinfecção atua no meu scanner a longo prazo, porque por ser um equipamento muito caro, justamente esse medo dos profissionais de aplicarem às vezes um determinado produto achando que vai deteriorar com o tempo o meu equipamento, leva às vezes a uma não total higienização do meu scanner. Mas eu tenho certeza que essa e outras dúvidas que a gente tem ainda sobre escaneamento serão respondidas ao final de toda essa situação que nós estamos vivendo agora, que está aumentando a digitalização com certeza em todas as áreas. Henrique e Vitor, muito obrigada por dispor do tempo de vocês e colaborar com o nosso podcast, proporcionando conhecimento nesse tema inovador que é o planejamento digital em odontologia. Henrique, aproveito a oportunidade e parabenizo você e sua equipe pela qualidade dos planejamentos e guias desenvolvidos como o EndoGuide que nós tivemos a oportunidade de trabalhar juntos. Eu acredito que esses dispositivos auxiliares podem reduzir nosso tempo de trabalho e vêm de forma extremamente favorável nesse contexto da Covid-19. Você concorda? Por favor, eu sei que o seu tempo é precioso, sinta-se à vontade para responder e também fazer suas considerações finais. Sim, Luiz, eu concordo plenamente. O EndoGuide é um dos dispositivos, né, utilizados no dia a dia como exemplo de fluxo digital para a odontologia, mas eu acredito que sim, não só o planejamento virtual, mas tudo que engloba a odontologia digital, desde os novos contatos, como eu citei, os novos contatos à distância, via Skype, via EAD, mas principalmente os dispositivos de segurança que estão sendo, biossegurança na verdade, que estão sendo criados, né? Não só aspiradores, face shields, mas cabines de luz UV e assim por diante. Eu vejo que cada consultório que eu visito, eu vejo uma nova solução e isso é muito interessante. E sim, o fluxo digital, já pensando em relação às minhas considerações finais, o fluxo digital hoje, ele está acessível a todos? Sim, está. Independente dos valores, como o Vitor colocou muito bem, né? Hoje um scanner não é acessível a todos. Para você ter no seu consultório, é caro? Sim, é caro investir. Para você ter uma fresadora, também tem um alto custo. Mas já existe um sistema de colaboração, de terceirização, de outsourcing, que pode ser utilizado e o dentista que quer usufruir do fluxo digital, ele pode sim trabalhar em parceria com clínicas de radiologia, com um centro de planejamento, com laboratórios digitais. Então, sim, né, o fluxo digital está aí. Aproveito para dizer que software não é tão simples. O Vitor, ele é um grande exemplo, né? Aproveito para enaltecer o meu amigo, colega e cliente também, Vitor. É um exemplo disso, de que o dentista que quer entrar no mundo digital, tem o dentista que vai entrar do início ao fim. Ele vai ter o scanner, ele vai ter o software, ele vai ter a fresadora, vai ter a impressora e vai manipular software, vai saber fazer isso muito bem, como o caso do Vitor. Então, aproveito para parabenizá-lo, porque você é um dentista do futuro que já trabalha aí a odontologia digital no presente. Parabéns. E eu acho que a tendência é essa, você cada vez mais utilizar desse fluxo digital, seja dentro do seu consultório, tendo os equipamentos e o recurso, seja terceirizando com empresas parceiras. E tanto um quanto outro fluxo, você vai estar com certeza com uma biossegurança melhor, se precavendo de contaminações cruzadas, como o Vitor muito bem colocou.
Então, não só o dispositivo, como você citou, professora Luíse, mas o fluxo em si, todo o fluxo digital, ele vem de fato a contribuir para essa nova onda, né? Esse novo normal. Então, eu aproveito para agradecê-la o convite, agradecer à professora Nailê o convite, parabenizá-las mais uma vez pelo projeto do Journal, não só o podcast, mas o projeto em si. Para mim foi um enorme prazer poder participar desse podcast. Perfeito, Henrique. E até para te dar um feedback também para aqueles que estão nos ouvindo, podem ter ficado curiosos, o EndoGuide que nós utilizamos reduziu o tempo de trabalho de uma sessão de 1h30 para vencer uma calcificação e reduziu o tempo de trabalho para apenas 2 minutos. Então, isso vem de uma forma extremamente favorável nesse contexto de Covid-19 que nós temos que reduzir o tempo de trabalho e o tempo de exposição do paciente e de nós mesmos. Então, eu acredito realmente nessa tecnologia e eu acho que ela vem perfeito no contexto histórico que nós estamos vivendo. Vitor, mais uma vez, muito obrigada por compartilhar sua opinião e representar essa nova geração de profissionais. Bem, muito obrigado pela oportunidade, né, de contribuir com esse projeto que agora, nessa época de coronavírus, rompeu as barreiras da universidade, está aí agora disponível para toda a população, na forma de podcast, para poder informar a população sobre principalmente temas atuais dessa época de coronavírus. Eu acredito que esse é só mais um exemplo de vários que estão ocorrendo da digitalização forçada que nós experimentamos agora durante essa época de coronavírus e distanciamento social. Acredito que essa seja uma época de inúmeras oportunidades para novos fluxos de trabalho, novas experiências digitais, isso em qualquer área. E nós devemos assumir o papel de protagonismo nessa discussão das novas possibilidades digitais. Acredito que inúmeras mudanças virão e que, com auxílio também de novas gerações que têm muito, já estão muito ambientadas no mundo digital, nossa demanda por fluxos digitais só vai aumentar. E tudo isso vai levar para o nosso paciente uma melhoria da biossegurança e também trabalhos mais rápidos e precisos. Então estou muito entusiasmado com as novas oportunidades que virão. Enfim, obrigado por participar. Muito bacana o projeto. Vitor, Henrique, professora Luíse, obrigada por suas participações em mais um podcast da série do Journal Club, conectando nossa comunidade acadêmica com a população. Agradeço também aos ouvintes. Até o próximo podcast sobre o impacto da Covid-19 na odontologia, com relação ao diagnóstico salivar da Covid-19. Uma especialista na área, a doutora Débora Eller.